Quem está aqui mesmo? Thalita já falou, Rayana, Matheus, Miguel, Léo e Maria Luísa. Eu recebi oi aqui do Léo e da Maria Luísa. Deixa eu abrir o desktop. Bom, tinha pensado da gente conversar hoje sobre Revolução Industrial. Mesmo sabendo que a geografia trabalha esse tema, existe uma outra forma de encarar o assunto numa perspectiva mais histórica. E, enfim, tinha pensado da gente trocar ideias sobre isso, porque tem tudo a ver com o pensamento liberal, com as coisas que a gente estava estudando sobre iluminismo, né? Do ponto de vista cronológico, são processos que estão acontecendo simultaneamente. Então, a rigor, tanto faz a ordem, mas eu prefiro primeiro trabalhar o mundo das ideias antes da gente trabalhar com o que acontece concretamente com as pessoas. Só lembrando, antes de começar a falar aqui, estão abertas as inscrições para o Enem, então se inscrevam. A gente já teve essa conversa, mas eu vou lembrar de novo, que todos que tiveram a isenção precisam fazer a inscrição mesmo assim. E está muito bonito o movimento no Brasil que pede o adiamento do Enem. Então, estou começando a ficar um pouco otimista de que isso pode acontecer e dar um tempo e uma qualidade de preparação maior para vocês. Vamos seguir aqui em pensamento positivo, que eu acho que tem muita chance disso acontecer. Ganhamos um apoio de peso essa semana, que foi do Mark Hamill. Para quem não lembra, é o Luke Skywalker, o ator que faz Luke Skywalker. Ele parece que tweetou um negócio com a hashtag #AdiEnem, então, enfim, o movimento está forte. Bem, posso começar? Vocês estão aqui comigo? Tudo bem? Sim, boa noite. Boa noite, estamos. Então, vou começar. Muito bem. A gente vai começar a falar da Revolução Industrial. E quando a gente fala da Revolução Industrial pela primeira vez, a gente tem que situar isso num determinado local. É um fenômeno histórico que começa num determinado local chamado Inglaterra. A Grã-Bretanha de um modo geral, mas Inglaterra especificamente é o motor da coisa, né? E a primeira dificuldade quando a gente vai estudar a Revolução Industrial já começa quando a gente tenta delimitar o que é isso. Ou seja, o que foi ela? Se eu, em poucas palavras, fosse chamado a dizer assim, me diga numa frase o que foi a Revolução Industrial. A gente se depara com duas respostas comuns e elas possuem fundamentos teóricos diferentes. Então, eu vou tentar fazer aqui, apresentar para vocês uma dupla definição. Uma dupla definição. A primeira delas, que eu vou chamar aqui de definição restrita, ela vai dizer o que sobre a Revolução Industrial? A Revolução Industrial foi um processo histórico, sobretudo com características econômicas e políticas, de onde surgiu a indústria moderna. Então, mais preciso ainda, Revolução Industrial foi o processo histórico que gerou a indústria moderna. Então, isso aqui
é um processo histórico gerador da moderna produção industrial. É um processo que tem evidentes características econômicas, mas tem muitas características políticas embutidas. A gente vai descortinar essa história. Uma definição mais ampla, uma definição, portanto, ampla, é a seguinte: é compreender a Revolução Industrial como abrindo um novo período da existência da humanidade nesse planeta Terra. Ou seja, essa história de que a Revolução Industrial criaria a produção industrial na Inglaterra foi depois reapropriada por outras nações, França, Alemanha, Itália, Estados Unidos, Japão. Essa história se mundializou e o processo de internacionalização da produção industrial mudou tudo. Mudou a paisagem, mudou o meio ambiente, mudou a vida cotidiana das pessoas, de maneira que, apesar das pessoas que estavam operando aquilo na Inglaterra, por motivos óbvios de anacronismo, não terem condições de prever a dimensão do que estavam fazendo, eu tenho uma outra definição, que é uma definição ampla de revolução industrial, que é a definição da generalização. É um processo que generalizou a generalização do modo de produção capitalista. O capitalismo é uma coisa muito complexa da gente definir, mas ele parte mais ou menos da ideia de que, olha, eu tenho patrão e empregados, eu tenho relações de trabalho assalariadas e eu tenho uma economia de mercado. E foi a Revolução Industrial o processo que empurrou essas formas de viver a vida para o restante do mundo. Então, eu tanto posso encarar a Revolução Industrial como sendo um processo histórico datado da segunda metade do século XVIII para o início do século XIX, num determinado local, na Inglaterra, como posso compreender que é uma revolução que atravessou séculos e que transformou o desenho econômico-político do planeta como um todo, né? Essa definição ampla costuma vir com a divisão da Revolução Industrial em 3 fases clássicas. Então, você tem aqui as etapas clássicas da Revolução Industrial. Que etapas são essas, né? Você tem a primeira etapa, ou a primeira revolução, que dá conta justamente do processo político de aparecimento da produção industrial num determinado local, que é na Inglaterra, irradiando para sua área de influência, que são as outras potências europeias e Estados Unidos, num processo que levou aproximadamente de 1760 a 1870. Essas são datas muito aproximadas e chutadas. Essas, especificamente, eu estou tomando de um historiador chamado Eric Hobsbawm, já citei em outras aulas, né? A segunda Revolução Industrial, ela vai ser um processo que inaugura uma questão nova. Você tem uma modernização tecnológica muito forte, sobretudo que atravessa os meios de produção e transporte. Essa revolução tecnológica permite um transporte a longas distâncias de uma quantidade muito maior de mercadorias, e o apetite por mercado das empresas passam de ser local, regional, para uma escala global. E justamente por causa desse processo, você tem a inauguração do imperialismo, a Europa conquistando colônias na África e na Ásia, os Estados Unidos intervindo nas Américas Central e do Sul, com vistas a obter reserva de mercado, fornecimento de matéria-primas e tudo mais. Então, essa segunda revolução industrial, quando eu não tenho mais já o fenômeno da invenção da indústria,
mas o fenômeno da invenção do mercado mundo a gente marca como uma segunda etapa. Ela teria se iniciado por volta de 1870. O imperialismo ela é um pouco anterior, mas ele é impulsionado pela crise bancária de 1871, que, enfim, vai fazer com que bancos e produção industrial se aproximem mais do que já vinham fazendo. E costuma se chamar que ela dura aí até 1945. A Segunda Guerra Mundial teria marcado o fim desse processo expansivo. Em 45 a gente já tem isso consolidado, o capitalismo dominando no globo terrestre, exceto, é claro, os territórios de governos socialistas, né? Teria ocorrido, portanto, uma terceira etapa, né? Uma terceira revolução industrial. Essa com datas ainda imprecisas, a gente costuma dizer que a partir de 1970, essa é a revolução dos processos automatizados de produção, ou seja, a revolução ligada à informática e à robótica e portanto, um processo produtivo descentralizado, personalizado. Muitos vão chamar de terceira revolução industrial, mas outros vão chamar de toyotismo, vão chamar por outros nomes, né? E uma discussão sociológica e geográfica em aberto é se esse século XXI, com os processos produtivos ainda mais descentralizados, terceirizados e sob a lógica da demanda, né, tudo produção on demand, se isso já não configuraria uma quarta revolução industrial. Mas como esse é um processo em debate, em aberto, não tem nada a ver com o que a gente vai trabalhar aqui hoje, então fica aqui só a dúvida sobre a possibilidade de existência de fato de uma quarta revolução industrial. Bem, então, qual é a nossa questão? O que nós vamos estudar agora é a Revolução Industrial. Estamos nos referindo aqui à definição restrita a um processo histórico que gera a indústria na virada dos séculos XVIII e XIX num determinado local chamado Inglaterra. Se trabalharmos com a definição ampla, o tópico da aula de hoje é a primeira Revolução Industrial, né? Ou seja, se eu trabalhar com a definição de que a Revolução Industrial é o processo de generalização no mundo, de expansão pelo mundo do modo de produção capitalista, então eu trabalho com a definição da primeira Revolução Industrial. Bem, então a gente está ainda se aproximando do tema, o que vem a ser essa tal de Revolução Industrial. Este é um processo econômico e político que acontece simultaneamente à publicação das ideias liberais sobre a economia que nós estudamos na semana passada. Então, os liberais não esperaram a Revolução Industrial acontecer para escrever. Eles estão escrevendo, observando esses fenômenos que a gente vai tentar descrever agora. Bom, o ponto de partida para a gente enxergar o que houve é tentar entender por que este é um processo econômico e político que acontece na Inglaterra. Ele acontece num determinado lugar. Ele não aconteceu em Portugal, não aconteceu na China e não aconteceu no Egito. Isso aconteceu na Inglaterra. E por que aconteceu na Inglaterra? Porque a Inglaterra reuniu determinadas condições econômicas e sociais que tornam esse fenômeno possível. Ou seja, para determinados desafios que a Inglaterra vivenciava, uma possibilidade de saída, resposta ou atuação foi justamente fazer a Revolução Industrial. Então, existem peculiaridades na Inglaterra que a gente tem que conhecer um pouquinho para tentar entender por que esse troço aconteceu lá. E na medida em que eu começo a conhecer essas peculiaridades, eu já vou entendendo o próprio processo da Revolução Industrial. Então, eu queria primeiro olhar para os pressupostos econômicos e sociais, e estamos agora olhando para uma determinada nação do mundo, que é a Inglaterra. Bom, então tinha muita coisa que estava acontecendo na Inglaterra e só na Inglaterra. Por isso a Revolução Industrial é inglesa. Primeiro grande processo que eu vou fazer referência
é o que se convencionou chamar de acumulação primitiva de capitais. E aqui existem duas visões sobre o processo. O que é isso? Um autor, todo mundo já ouviu falar, um dos fundadores do pensamento socialista, Karl Marx, o alemão, ele vai descrever alguns fenômenos que se passam na Europa, com ênfase no que acontece na Inglaterra, e vai criar a expressão acumulação primitiva de capitais para descrever esses fenômenos. Então, esta é uma definição conceitual que nasce da obra marxiana. Com o tempo, no entanto, as pessoas passaram a chamar de acumulação primitiva de capitais outras coisas diferentes daquela que Marx chamava. Então, a acumulação primitiva de capitais passou a ter dois significados, melhor dizendo. O primeiro significado, o original da obra do Marx, o que quis dizer este autor com esta expressão, e o segundo significado, um significado, digamos assim, emancipado, que não diz respeito ao que o Marx... Desculpa, motocicleta passando aqui. Que não diz respeito ao que o Marx tentou descrever, mas que também traduzia processos que, naquele tempo, estavam ocorrendo na Inglaterra. De modo que as duas acumulações nos importam, tanto do ponto de vista da abordagem marxiana, quanto essa mais ampla, que foi apropriada pelo senso comum. Então, vamos começar pela mais fácil, a abordagem do que é a acumulação primitiva de capitais pelo senso comum. O senso comum vai dizer que a acumulação primitiva de capital nada mais foi do que a formação e o acúmulo de grandes fortunas. Traduzindo para uma linguagem ainda mais simplificada, isso quer dizer que a Inglaterra tinha muita gente rica. Haviam muitos ingleses que prosperaram economicamente, né? Então, o senso comum, vamos dizer que a acumulação primitiva de capitais é, portanto, o acúmulo de grandes fortunas por parcela da burguesia inglesa. Então, vamos entender cada um dos elementos dessa frase, tá? O primeiro elemento, grandes fortunas. Essa é a parte fácil. É muito dinheiro acumulado, né? E aí, o problema dessa frase é que ele trata capital e fortuna, dinheiro, como sendo sinônimos e não são. Mas a gente não vai trabalhar isso agora. O acúmulo de grandes montanhas de dinheiro por parte, agora é importante, da burguesia inglesa. Ou seja, por setores não nobres da sociedade da Inglaterra. A Inglaterra era uma potência comercial. Ela era uma potência comercial por muitas razões. Isso tem a ver com a própria inserção da Inglaterra na economia mundo depois do reinado de Elizabeth I, né? E aí você tem os atos de navegação, você tem a aliança com os holandeses, você tem o desafio à supremacia naval dos espanhóis, enfim. O modo como a Inglaterra se insere no contexto econômico europeu está muito ligado ao comércio. E tirando vantagem da sua grande força militar, né? Muitos mercados ingleses são conquistados com base nisso. Especialmente um. A Inglaterra, ela muito astutamente propõe uma política de relações exteriores que, até furando o esperado por uma diplomacia muito impregnada de itens religiosos naquele tempo, fez acordos estratégicos com os portugueses, né? Então, muito do que se produzia aqui no Brasil e que era levado para a Europa era redistribuído dentro da Europa por comerciantes britânicos, né? Então, essa história toda fica ainda mais aprofundada depois do Tratado de Methuen, que é o famoso Tratado dos Panos e Vinhos, né? Em que Portugal, apesar da quantidade brutal de riquezas que trazia da América, levava da América para a Europa,
se viu subordinado economicamente num comércio desvantajoso com os ingleses. Tanto que o próprio Hobsbawm, cito o historiador de novo, costumava dizer que a Revolução Industrial foi feita com o ouro das Minas Gerais, né? Então, eu tinha uma burguesia, uma classe inglesa que enriqueceu através do comércio, e esta classe não pertencia à nobreza. Essa é uma informação importante. E eram fortunas, assim, consideráveis. Mas a acumulação primitiva do Marx significa uma outra coisa importante. Que outra coisa importante? O que o Marx vai chamar de capital é um determinado tipo de relação social. Como assim? Quando alguém contrata a força de trabalho de uma outra pessoa, ou seja, quando um patrão passa a se relacionar com um empregado, onde o empregado trabalha para o patrão, e por causa deste trabalho, o patrão deve dinheiro ao empregado, aquilo que a gente chama salário, esta relação social, onde o trabalho é vendido em troca de dinheiro, esta relação social, para Marx, é o capital. O capital é um determinado tipo de relações entre seres humanos. Portanto, a acumulação primitiva de capital seria a introdução das relações de assalariamento, perdão, me enganei, das relações assalariadas de trabalho. Esta burguesia inglesa, muito rica, que vai ter um determinado negócio, vai contratar trabalhadores para o seu negócio e remunerá-los com salário, esta classe burguesa, que vai fazer isso no campo, tem um nome no caso em inglês, que é a famosa gentry. O que é a gentry? Vamos explicar devagar. A gentry é um burguês rico que compra ou aluga uma propriedade rural, contrata trabalhadores para trabalharem lá e remunera o trabalho desses camaradas ao final de uma jornada. Então, essa nova classe emergente de proprietários são ricos, são empregadores, é a gentry. E a existência da gentry é, na perspectiva marxiana, o processo de acumulação primitiva de capitais. Bom. Seja a visão do senso comum, seja a visão do Marx, e eu acho que eu tenho que assinalar ali, ambas as coisas ocorreram na Inglaterra. Tanto é fato que muitos burgueses eram muito ricos na Inglaterra, quanto é fato que uma parcela deles resolveu arrendar propriedades rurais. Quando a gente fala de relações com propriedades rurais, a gente raramente usa o termo aluguel, né? Eles são arrendatários, porque o arrendatário é quando você aluga um negócio. Quando eu alugo uma firma, um comércio, ou quando eu alugo uma indústria, eu sou um arrendatário. Então, qual o sentido de se alugar uma fazenda, né? Se você vai plantar, vai criar animais e vai obter lucro desse processo, então você não está alugando. Alugando é para morar, né? Então você está arrendando aquele lugar. Mas são praticamente relações idênticas, são sinônimos, né? Então, a acumulação primitiva de capitais foi um processo que, óbvio, não aconteceu exclusivamente na Inglaterra, mas aconteceu com muita força lá. Isso está começando a ajudar a gente a entender por que que tudo acontece na Inglaterra. Graças à acumulação primitiva de capitais, rolou na Inglaterra um segundo processo, que é o famoso cercamento dos campos. Eu citei na aula passada
que talvez fosse muito importante, e deixei material lá no Classroom, vocês conhecerem as revoluções inglesas do século XVIII. Do século XVII, perdão. Essas revoluções, elas indicam um outro pioneirismo para a Inglaterra, né? A Inglaterra foi o primeiro lugar na Europa onde o absolutismo implicava na existência de um parlamento e de um acordo onde a burguesia era incluída com muita força, né? Isso não foi gratuito. Houve um processo grande de rebeliões, revoluções, revoltas na Inglaterra, e este acordo, onde o rei convive com o parlamento empoderado, é produto desses processos de embate. Então, o que isso quer dizer? Que essa gentry, né, essa burguesia inglesa não nobre, muito rica, influente, ela tinha poder político. Ela era capaz de incidir sobre as legislações no país, né? E facilitando as suas próprias aspirações, a gentry, a burguesia rural inglesa, vai aprovar uma lei, que é uma lei que vai mudar as relações de posse da terra, né? Você tem uma lei de terras que introduziu na Inglaterra um troço muito louco do ponto de vista da Europa. Eu não estou acertando a caceta aqui, né? Qual troço muito louco vai aparecer? Desde a época medieval que, olha, os donos da terra são os nobres e a relação de propriedade é uma relação hereditária, né? E o que vai acontecer com essa lei de terra britânica, impulsionada pela gentry, é que a terra passou a ser uma propriedade comercializável. Então, você tem aqui a possibilidade de comercialização da terra. Isso aconteceu na França, em determinado momento na França foi abortado, mas na Inglaterra essa ideia foi adiante. Que ideia é essa? A terra se transforma num objeto, que como qualquer outro objeto, pode ser negociado em mercado. Ou seja, o dono de um determinado pedaço de terra, ele tem um certificado dizendo assim, aquela terra é propriedade deste fulano, e este fulano, como proprietário daquela terra, pode, se quiser, vender, se quiser fracionar, eu posso dividir, se a minha porção de terra for muito grande, vender um pedaço e ficar com outro, eu posso vender, fracionar e arrendar, eu posso alugar. E olha que interessante. Pensa numa nobreza que tem um título, o Duque de Canterbury, o Marquês de não sei das quantas, enfim. Pensa no cara que tem um determinado título, por ser dono hereditário de uma determinada porção de terra, mas, como as aspirações políticas das pessoas impulsionam ela para os centros de poder, esse camarada ele era impelido a fazer viagens, se deslocar até Londres, até o centro, seja para ter tratativas com o rei, ou fechar negociações, enfim. Então, esse deslocamento, a gente está falando do mundo que não tem trem, de um mundo que não tem automóvel, não tem ônibus, enfim. É um deslocamento feito em condições muito precárias. Ora, se este camarada, que é dono de uma vasta porção de terra, puder preservar lá o castelo, que sempre foi da família, mas arrendar aquele monte de terra que ele tem para que capitalistas investissem, e esses capitalistas vão fazer o que nessas terras? É problema de quem alugar. Você pode ter uma vinícola, uma produção de vinho, você pode ter uma plantação de trigo, você pode ter criação de ovelhas, enfim. Quem alugar vai fazer o que quiser com as terras. Mas que esses arrendatários paguem ao proprietário todo mês um aluguel gordo,
isto dá para esta nobreza um negócio chamado renda. E com esta renda seria possível viver em Londres, num lugar maravilhoso, e dispor do seu castelo como uma casa de campo para você visitar de tempos em tempos. Ou seja, a lei de terras facilitou dois processos. O primeiro deles, você teve um aprofundamento no modo de vida da nobreza inglesa, que era um modo de vida rentista. Você passou a ter o rentismo da nobreza inglesa, ao mesmo tempo que você deu acesso à terra a uma burguesia rica, que a gente está chamando aqui de gentry, porque tinha esse nome naquele contexto. Então, a lei de terras significou uma coisa muito, muito inovadora do ponto de vista político-social numa Europa ainda dividida entre nobres e plebeus, né? Entre divisões de sangue, de nascimento. Porque, olha só, não nobres estavam ficando ricos e retirando a sua renda da terra, o que era uma coisa muito original. E por que o nome de cercamento dos campos, né? As tradições feudais, especialmente no direito britânico, né, onde a palavra conta muita coisa, a honra, essas terras não tinham fronteira, né? O que a gente vê hoje em dia, aquelas estacas com arame farpado, não havia aquilo, né? Então as terras eram divididas entre os acidentes geográficos, né? Então os campos do fulano iam até aquela colina que tinha um nome, da colina para diante eram os campos do Beltrano, e as terras do Beltrano seguiam até aquele riacho. O riacho dividia com as terras da outra pessoa, e essa outra pessoa era proprietária de todas aquelas terras até o vale do não sei o quê. Então, se utilizava muito os acidentes geográficos para dividir esse território, essas propriedades, né? E o que acontece é que depois, com os contratos de aluguel, e essas propriedades, inclusive, sendo muito fracionadas, você tinha que delimitar com precisão maior até onde ia a terra disponível para este ou para aquele contratante, né? Então, quando você fazia o fracionamento de terras para arrendar essas terras para gentry, você tinha que delimitá-las com precisão e, portanto, botar uma cerca, né? Então, a ideia de você ter áreas rurais cercadas, né, as fazendas cercadas direitinho, vem justamente dessa lei que permite a comercialização da terra. Já que a terra agora é um bem comercializável, eu preciso ter exata medida do que eu estou comercializando. E, portanto, virou uma febre cercar os campos, botar cerca nos campos, né? Este cercamento dos campos teve uma primeira consequência muito importante, né? Que é a liberação e, frequentemente, a expulsão dos camponeses, né, que vão, portanto, emigrar para as cidades. A gente tem, portanto, o famoso êxodo rural. Por que isso acontece? Vamos desenvolver um pouco esse raciocínio. Ora, a população rural era de camponeses que habitavam as terras dos senhores nobres. Os nobres consentiam que aquelas terras fossem habitadas pelos camponeses em troca da cobrança de impostos, de uma autoridade política e legal sobre aquelas vilas, aqueles terrenos e aquelas pessoas, né? Então, a gente sabe que as relações no campo europeu eram relações de servidão desde a Idade Média, né? Então, tinham muitas famílias que moravam nessas propriedades rurais e que prestavam seus favores e obediências aos nobres.
Esses caras, eles eram os responsáveis pela própria subsistência e também pelo trabalho nas terras dos seus superiores, dos nobres. Quando essa gentry aluga e arrenda esses terrenos, né, e passa a ser também proprietária de terra, né, a gentry vai selecionar uma parcela desses camponeses e o ritmo de trabalho vai ser completamente diferente. Se o ritmo de trabalho lá com a nobreza era 3 dias de trabalho na terra do nobre, com 3 dias de trabalho de subsistência, e o descanso do domingo, por exemplo, né, que é a imagem mais comum que se faz da Idade Média, no contexto do cercamento dos campos, esses camponeses serão chamados a trabalhar todos os dias na terra do arrendatário, com uma jornada horária determinada fixada, e você não tem mais a necessidade de trabalho de subsistência, porque eu vou ter o que no final das contas, no final de uma jornada? Eu vou ter salário. Ou seja, eu tenho o aumento da produtividade do trabalho, ou seja, as pessoas trabalham mais horas e mais dias na semana, ou seja, uma pessoa faz muito mais trabalho do que fazia antes, uma pessoa trabalha o equivalente a 3, 4 pessoas. Se uma pessoa está sendo super explorada no seu trabalho, trabalhando por 3, 4 pessoas, eu não preciso contratar 5. Eu contrato 1, dispenso 4. Eu contrato 10, dispenso 40. Eu contrato 100, dispenso 400. Então, a primeira grande consequência desse processo de cercamento dos campos é a liberação de um número grande de camponeses que estão sendo expulsos da sua terra porque o trabalho dessas pessoas não é mais útil para a classe arrendatária. Bem, e o que isso acarreta? Né? Uma migração de trabalhadores para os núcleos urbanos. Ou seja, esses pobres camponeses ingleses, na medida em que foram dispensados pelos arrendatários da terra, eles, por sobrevivência, vão se dirigir às cidades onde podem trabalhar numa oficina, aprender um determinado artesanato, aprender um determinado meio qualquer de sobrevivência no setor de serviços, de manufatura, enfim. Esses caras mudam para as cidades na tentativa de sobreviver, trabalhando e produzindo de algum modo, visto que foram expulsos das suas terras. Né? E é claro que uma parte daqueles ricos burgueses ingleses vai enxergar nesta pobreza urbana decorrente do cercamento dos campos uma oportunidade de negócios. São pessoas que estão em condições de miséria, são pessoas que estão dispostas a fazer qualquer coisa pela sua sobrevivência, e uma parte dessa burguesia inglesa vai, ao invés de arrendar terras no campo, usar a mão de obra desses caras para ganhar um trocado. Né? Então, a gente tem a disseminação das manufaturas, né? Disseminação das manufaturas urbanas. Um autor brasileiro que pesquisou este processo e com quem eu tive a sorte de poder estudar na faculdade, um historiador chamado Geraldo de Beauclerc, ele vai chamar este processo de disseminação de manufaturas urbanas com o nome de proto-indústria. Proto-indústria é uma expressão que quer dizer quase indústria. Estamos chegando lá, perto da indústria. Então, a disseminação das manufaturas urbanas. Como é que acontecia isso? Vamos lá? As pessoas desempregadas que estão morando na cidade em moradias muito precárias,
Se eu fosse usar o vocabulário de hoje em dia, eu usaria certamente o termo favela para descrever isso, né? Então, era uma forma de você aproveitar a mão de obra dos moradores das favelas inglesas resultantes do êxodo rural, né? Então, a primeira questão aqui é que o trabalho era doméstico. Como assim? O capitalista batia na porta da pessoa, na casa dela, e dizia o seguinte: olha, se você não tiver trabalho, eu tenho um serviço para você. E frequentemente a resposta era sim, pois não. E a coisa toda, o acordo se consistia no seguinte: esse capitalista levava um tear mecânico para a casa, para o domicílio dessa família, levava a máquina lá para o quintal, botava a máquina no quintal. A máquina era de propriedade do capitalista, ele não dava a máquina estava ali emprestada, né? E a família recebia uma tarefa. Que tarefa era essa? Você tinha um determinado volume de algodão que o capitalista entregava e você tinha que usar a máquina de descaroçar para tirar o algodão, planta, o descaroçador. Depois você usava a máquina fiadeira para transformar aquele algodão em fios de algodão. E finalmente você usava a terceira máquina, que era o tear, para trançar aquele algodão e fazer tecido, né? Eu poderia ter as três máquinas num domicílio só, eu poderia ter um desses processos num domicílio só, e aí uma vez por semana o capitalista aparecia de novo na casa dessa pessoa, dessa família, entregava pacotes e pacotes de algodão e levava os tecidos prontos. E dependendo da quantidade de tecidos, essa família era remunerada com uma grana. Isso acontecia semanalmente. A semana era a jornada de trabalho, então era muito frequentemente que se chamasse essas pessoas de jornaleiros, são aqueles que trabalham por jornada, e recebiam ao final da sua jornada o seu dinheirinho. Esse dinheiro era tão pouco, tão pouco, tão pouco, que as famílias produziam sem parar. Aquela máquina estava sempre rodando, sempre funcionando, sempre funcionando. Era uma lógica opressora de trabalho, né? Quando o camarada estava trabalhando, porque ele não aguentava mais, ele pedia socorro, virando a roca com o pé e tal, ele chamava a mulher: me substitui aqui que eu estou morrendo, estou cansado. A mulher entrava no lugar dele, e depois o filho mais velho, depois o filho do meio, depois o filho mais novo, depois o pai retornava. Essas máquinas raramente descansavam, né? O valor da jornada era tão baixo que para aquela família conseguir o básico para a sobrevivência, eles trabalhavam que nem loucos. Eram praticamente 15, 16, 20 horas de trabalho por dia naquela porcaria daquela máquina. Então, o trabalho doméstico, as máquinas do capitalista eram levadas ao domicílio dos funcionários e era um trabalho muito fundamentado na baixa remuneração. Professor. Então, essas manufaturas urbanas. As famílias trabalhavam dentro das suas casas, dos seus quintais, né? Montavam lá uma oficina. A máquina era emprestada pelo capitalista. Se a máquina fosse danificada, aquela família devia uma grana para o cara que emprestou a máquina. Oi, Jeff. E a remuneração dessas pessoas era uma remuneração, via de regra, muito, muito, muito baixa. Muito baixa. Alô, Jeff? Tratamos aqui, basicamente, da indústria de tecidos ou têxtil, como se convencionou falar. Os algodões, a planta era frequentemente trazida dos Estados Unidos, né? O que a gente chama hoje de Estados Unidos, que no passado era uma colônia britânica, então o algodão vinha das colônias e vinha numa quantidade exuberante, era a maior produção do Ocidente de algodão,
não sei se no Oriente tinha mais. O Brasil chegou, inclusive, a produzir algodão na região do Nordeste, do Maranhão, para tentar vender para os ingleses e ganhar uma grana com isso, né? Então, Fabrício, você quer falar? Diga aí, cara. Tá me ouvindo? Você tá me ouvindo, professor? Fabrício, repete aí que o meu som deu problema aqui, eu não estou ouvindo nada. Oi, tá ouvindo? Oi, agora eu ouvi. Que bom. Então, é porque o pessoal tava perguntando e não tava, e você tava passando direto porque não tava ouvindo, entendeu? Era mais por isso mesmo. Ah, Não era nem rapaz. dúvida minha, não. É, tinha dado ruim no som aqui, ele desligou sozinho. Putz. Então vamos parar aqui para eu ouvir as perguntas. Quem foi mais que perguntou? Pessoal, fiquem à vontade para perguntar, então. Por favor, por favor. Fui eu, Ellen. Oi, Ellen, tudo bem? Ai, cadê? Agora foi. Quando a máquina quebrava, era o trabalhador que tinha que consertar? Quando ela quebrava mesmo, que você precisava assim, de um Isso. técnico para resolver Aí ela, o burguês. era descontado da remuneração dessa família. Ui, peraí. E quando a máquina quebrava, que não tinha solução, também. Né? Essa família agora devia o valor da máquina inteira para o capitalista. Aí tem que trabalhar mais ainda durante anos e anos a fio para pagar a dívida, enfim. A expressão anos e anos a fio, vendo aí? Rapaz, essa pergunta é tão boa que eu não sei a resposta, mano. Pode ser. Tem alguma chance de ser isso. Anos a fio. Fazer fio de algodão, olha. Pode ter a ver, né? Faz sentido. Então, assim, era um... Alguém mais falou? Perdão. Não, é que a expressão faz sentido. Faz sentido, né? Faz sentido, também achei. Belo insight do Fabrício. Nem tinha me tocado. Então, assim, era um grupo de capitalistas, de empresários que percebeu no processo de favelização europeu, quer dizer, de favelização inglês, uma baita oportunidade de transformar aquilo em lucro, né? Você conseguia tecido muito barato, porque como você pagava um salário de fome para quem trabalhava, e eram pessoas que estavam desempregadas no desespero, o teu custo de produção era muito baixo. Então você fazia um tecido que tinha um preço muito competitivo, né? E a Inglaterra começou a exportar esse tecido para todo lado. E os caras que vendiam tecido ganhavam muito bem. Eles repassavam uma miséria para os trabalhadores e ficavam com a maior parte. Bem, então, resumo. O que a Inglaterra tinha que outras nações, mesmo na Europa, não tinham? A Inglaterra tinha uma burguesia muito rica, um grupo de capitalistas que enriqueceu fazendo comércio, que é o que a gente descreveu como acumulação primitiva. A Inglaterra tinha um processo de produção no campo intenso. O cercamento dos campos levou a uma produtividade alta do trabalho, e isso gerou, ponto de chegada, uma exploração do trabalho urbano na protoindústria, ou seja, nas manufaturas domésticas, onde o capitalista levava as máquinas para a casa das pessoas e as pessoas trabalhavam pesadamente na produção de tecido. Essa é a definição de protoindústria do Geraldo de Beauclerk. Então, vamos agora enxergar a Revolução Industrial de 1760 a 1870. O que foi isso? Né? Tudo que eu descrevi até chegar aqui é o que tinha acontecido anteriormente. Né? Bom,
Essa protoindústria, essas manufaturas domésticas davam um lucro imenso. Ou seja, o cara que tinha 18 máquinas funcionando em 18 casas diferentes, ele produzia uma quantidade muito grande de tecido que ele vendia todo mês, toda semana, e ele ganhava muita grana com isso. Muita grana. E aí o que acontece? Uma parte dessa grana que esse sujeito ganhava, ele investia em inventos. Muitos dos proprietários eram eles próprios inventores, mas uma parte grande investia dinheiro em contratar um engenheiro, e engenheiro é a profissão que vem de engenho, e engenho é um invento, né? É uma máquina. Os caras financiavam um engenheiro para tentar bolar uma máquina que, aproveitando aquele determinado número de horas em que os trabalhadores estavam trabalhando, você produzisse uma quantidade de tecido maior. Se a máquina conseguisse, em 10 horas, fazer mais tecidos que a outra máquina, então essa máquina era uma potência lucrativa para mim. Ela aumentava a produtividade daquele trabalhador que eu super mal remunerava. Então, na Inglaterra, houve uma maluquice, uma profusão de gente inventando máquinas de descaroçar, fiar e tecer tecidos. E os caras foram inventando. Eu fiz um inventário, eu imprimi aqui uma parte. Um rapaz chamado John Kay inventou uma máquina chamada de lançadeira volante. Era uma máquina que trançava fios de algodão de um jeito muito especial, que era mais rápido que o normal. Depois dele, James Hargreaves, em 1765, inventou a Spinning Jenny. Thomas Heights inventou a Water Frame. Samuel Crompton inventou uma máquina chamada a mula. E Edmund Cartwright inventou uma máquina, um tear mecânico, que uma máquina fazia a produção de 200 homens do tear doméstico. Ou seja, a Revolução Industrial começa com a lucratividade das manufaturas domésticas. Essa lucratividade leva ao quê? Essa lucratividade impulsiona estes empresários, que estão ganhando muito dinheiro, a financiar inventos, uma vez que máquinas mais sofisticadas poderiam significar uma produção de tecidos ainda maior e uma venda ainda maior, né? Então, você tem aqui investimentos no desenvolvimento e aprimoramento das máquinas industriais, das máquinas de produção, digamos assim. Eu estou falando de 3 processos ligados à indústria têxtil, não preciso ficar repetindo, é a última vez que eu vou falar, que é o descaroçamento. É uma atividade que, se a pessoa for fazer um por um os maços de algodão, você leva muito tempo, e eles rápido começaram a inventar máquinas que fizessem isso. A fiação, que é transformar o algodão planta, né? Você ir transformando eles em fios, e finalmente você trançar esses fios para transformar em tecido, né? Então, máquinas que fizessem todos esses processos com rendimentos melhores, né? Isso levou, portanto, ao investimento pesado em máquinas. E a Revolução Industrial é a descoberta de máquinas que vão fazer a produção de tecidos saltar brutalmente de quantidade, né? São máquinas que vão acelerar o processo produtivo. Então, você tem aqui a descoberta de máquinas de alto desempenho produtivo.
Dois exemplos. Existe uma revolução grande, quando eu estou falando da Revolução Industrial. Essas máquinas, elas eram todas impulsionadas pela força humana. Ou seja, para elas trabalharem, ou tinha alguém rodando uma manivela, ou tinha alguém pisando um pedal. E o grande desafio desses engenheiros, que eram muito bem pagos para fazer o que faziam, era tentar bolar um sistema de geração autônoma de energia, que dispensasse a força humana. Ou seja, fosse possível, de alguma maneira, ligar a máquina, ela trabalhar sozinha, e a atuação do ser humano ser tirar alguma coisa que embolou, pausar a produção para colocar mais matéria-prima, para cortar o fio, ou seja, que a intervenção humana fosse momentânea para manter o esquema de produção rolando, mas que não fosse o ser humano a força motriz do negócio, né? E dois caminhos foram muito interessantes. O primeiro caminho foi da Waterframe, de Thomas High. O que Thomas High fez? Ao invés de alguém girar uma manivela ou alguém pisar um pedal, ele desviou as águas do curso de um determinado rio, as águas desciam sob pressão por um cano, e essas águas, quando passavam, acionavam um moinho hidráulico. E o moinho hidráulico fazia a máquina funcionar. Ou seja, a Waterframe de Thomas High passou a ser uma fiadeira que funcionava sozinha. Você jogava os maços de algodão numa caçamba e aquela máquina, movida pela força da água, cuspia fios de algodão do outro lado. E você tem uma modificação gigante nesse processo. Por quê? Porque agora a máquina fica próxima do rio. A máquina tem que ficar onde está passando o curso da água. Eu não posso levar o curso da água para o quintal das pessoas. Então a máquina agora sai do ambiente doméstico e vai para um outro lugar, vai para o galpão, e agora são as pessoas que saem de casa para ir trabalhar onde está a máquina. Até porque essa máquina movida por um moinho hidráulico, ela é muito grande, ela não caberia nas propriedades pequenininhas das pessoas miseráveis das cidades britânicas. Ou seja, o que foi a Waterframe? A primeira fábrica. Ou dizendo de outro jeito, a primeira indústria. Eu tinha um galpão, nesse galpão tinha uma máquina enorme, e a força de trabalho trabalhava para botar a máquina para funcionar e produzir. Eram operários que operavam a máquina, daí o nome operário, né? Então, a descoberta de máquinas de alto desempenho, a primeira delas veio pelo Thomas High, a Waterframe. Samuel Crompton aperfeiçoou a Waterframe, a mula, né, que produzia fios muito grossos e passou a produzir fios mais finos. E fios mais finos davam um tecido mais confortável, mais gostoso de vestir. Mas é na base, é um aprimoramento que já tinha antes, né? E qual é a grande revolução? A grande revolução foi o tear mecânico de Edmund Cartwright. E o que foi que Edmund Cartwright criou? Cara, é o seguinte, é uma máquina movida a carvão. Eu não preciso ter nenhum riacho passando aqui perto. Eu preciso de água. Mas uma quantidade de água que não precisa ser contínua. Como é que funciona isso? Eu construo um forno. Nesse forno eu vou colocar carvão, vou incendiar o carvão e deixá-lo em brasa, de modo que esse forno fique muito quente, muito quente. Esse forno, quentíssimo, vai esquentar uma caldeira enorme, uma caldeira gigante. Ora, com a água esquentada por esse forno muito potente, essa água vai ferver. Quando ela ferve, ela vira vapor.
Quando ela vira vapor, ela aumenta a pressão na caldeira. Quando ela aumenta a pressão na caldeira, eu abro uma chaminé. Quando eu abrir a chaminé, o ar vai passar com uma pressão tão potente, tão forte, o ar vai passar em altíssima pressão por aquela chaminé, que ele pode sim acionar um sistema de roldana e a máquina passa a funcionar com base na pressão do ar de uma caldeira fervente. De maneira que eu preciso alimentar o meu forno com carvão para mantê-lo quente, preciso alimentar aquela caldeira com uma determinada quantidade de água, que ela vai evaporando, e a máquina funciona com base na pressão do ar, na pressão do vapor. Então, essas máquinas de alto desempenho produtivo, tanto foram máquinas movidas pela força hidráulica nos rios, quanto máquinas movidas pela pressão do vapor, o carvão. E o que vai acontecer, cara? O que é carvão? Carvão é um pedaço de madeira que eu queimei e ele ficou daquele jeito, né? Eu não deixei a madeira entrar em combustão até ela virar cinza, né? Eu interrompo. E a grande qualidade do carvão, e é por isso que a gente usa ela para ser churrasco, é o tempo em que fica em brasa, né? Porque é ela que faz o cozimento, né? Porque a brasa dura bastante tempo. Se eu deixar a madeira incendiada, ela pega fogo e vira cinza muito rápido. Se eu controlar a chama, se eu mantiver a brasa, ela fica mais tempo, aquele processo de aquecimento dura mais, né? Então, o carvão é fundamental para o processo. Eu preciso da madeira nesse formato. E o que aconteceu? Mineradores britânicos, isso já era um processo que a gente conhecia, mas não tinha dado muita bola do ponto de vista científico até a Revolução Industrial. Se conhecia o carvão mineral. Carvão mineral. Ou seja, o carbono, carvão é carbono mineralizado. Ou seja, você abre um túnel numa montanha e você tem ali espremido entre as pedras, entre os escombros, você tem matéria orgânica decomposta há centenas de milhares de anos atrás. E o carvão mineral, ele tem um período de queima mais prolongado que o carvão vegetal. Ou seja, se eu precisava de um aquecimento da minha caldeira mais prolongado, era muito melhor usar o carvão mineral do que o carvão vegetal. E o que se descobriu? Que na Inglaterra havia inúmeras reservas de carvão mineral. Então essa máquina era perfeita. A máquina do Cartwright, onde uma máquina funcionando equivalia a 200 residências no período da protoindústria, a máquina do Cartwright é o maior símbolo da Revolução Industrial. Se você colocar a Revolução Industrial no Google, o que você vai ver? Vai ver galpões enormes com chaminés cuspindo fumaça. Por que essas chaminés estão cuspindo fumaça? Tanto porque tem vapor de água saindo, quanto porque tem carvão queimando, e carvão faz fumaça. Então, essas duas chaminés jogam fumaça no céu, e esse é o símbolo da indústria têxtil da Revolução Industrial britânica, né? Então, qual é a grande transformação, digamos assim, social da Revolução Industrial, né? Você tem o surgimento da fábrica ou indústria. E o que é a fábrica ou indústria? É o galpão onde fica o maquinário e para onde os operários devem se dirigir ao trabalho. Nasceu a indústria. Os operários agora acordam cedo, saem de casa, vão para as indústrias, trabalham lá o dia inteiro e ao final do expediente voltam para casa. E o fato de existir um galpão onde fica a máquina industrial dá ao capitalista mais uma vantagem, que é a possibilidade de coordenar o trabalho, de fiscalizar.
de dizer, olha, você trabalha melhor indo para aquele setor da máquina, você vai trabalhar melhor naquele outro setor da máquina, você pode fazer isso aqui assim assado. Ou seja, a existência da fábrica oferece ao capitalista a possibilidade de controle do processo produtivo, né? Então você tem aqui controle do processo produtivo pelo capitalista e você tem aqui o deslocamento casa, trabalho do operário. Bom, essa Revolução Industrial veio acompanhada de alguns processos muito importantes, que a gente não pode perder do horizonte. Tá? O primeiro deles, esses camaradas que construíram as primeiras indústrias, as primeiras fábricas, que o produto fundamental era o tecido inglês, eles ganharam muito dinheiro. Eles pagavam um salário de fome para os operários, que agora trabalhavam nos galpões, vendiam esse tecido no mercado europeu no geral, e enchiam o rabo de dinheiro. Então a fábrica se mostrou um processo muito lucrativo, e o sonho de qualquer pessoa que tinha uma pequena fortuna era ser capaz de abrir uma dessas indústrias, né? Mas eu estou repetindo tantas vezes que pagavam mal os operários, mas espera aí, tem um limite para esse pagar mal. Esse operário tem que ter algum lugar para dormir, esse operário tem que se vestir, tem que se alimentar. Então, por pior que seja o salário, tem que dar para isso. Mas isso ficou incrivelmente barato. Você teve aqui uma queda do custo de vida nos núcleos urbanos. E por que eu tive uma queda do custo de vida dos núcleos urbanos? Por que era barato morar na Inglaterra? Bom, em primeiro lugar, porque esses operários moravam nas favelas, não moravam nos bairros nobres das cidades. Então, essas cidades todas formaram periferias de operários que moravam em condições de moradia muito precárias. Você não tinha esgotamento, fornecimento de água, então, assim, eram condições de vida muito precárias e muito baratas. Se alugavam um quartinho num lugar desse para morar sem grandes recursos. Mas, sobretudo, porque a alimentação ficou muito barata. Com o cercamento dos campos, uma determinada fazenda que produzia, sei lá, 200 quilos de batata por ano, com o superaproveitamento do terreno, porque agora ele está cercado e eu vou aproveitar cada polegada daquele terreno para plantar batata, aquela mesma fazenda passou a produzir uma quantidade muito superior de batata, muito mais de 200 quilos, produziu 800. A superexploração não foi do trabalhador da cidade, a superexploração foi do trabalhador em geral. Tanto é que existe um debate complicadésimo na história, que é o seguinte: quando as relações de assalariamento se generalizam e agora o trabalhador do campo e da cidade tem um salário no final da sua semana e antes não tinha, normalmente as condições de vida dessas pessoas pioraram. Se eu pegar o que é você ser assalariado em 1801 e o que você é ser servo em 1601, provavelmente a tua qualidade de vida é muito melhor na condição de servo. Você trabalhava pra cacete, morava pior, se alimentava pior e vestia pior do que o antigo camponês servo. Por quê? Porque você trabalhava pra cacete e o teu salário só te permitia comprar o básico, sem nenhum tipo de luxo. Então o custo de vida nos núcleos urbanos era barato, porque a comida era barata. E por que a comida era barata? Porque a produtividade do campo aumentou, né? Você tem um aumento na produtividade do trabalho rural. Isso tanto se deve à superexploração do trabalho camponês, quanto também pela introdução de tecnologias na agricultura. Como assim? Gente, nós estamos vivendo a época do iluminismo, das descobertas científicas, ou seja, como é que eu faço aqui para produzir mais nessa terra que eu tenho? As pessoas vão descobrir
receitas químicas de adubo, enfim, métodos de cultivo e aproveitamento da energia solar, enfim, existe uma série de aprimoramentos técnicos, a introdução das máquinas no trabalho agrícola, né? Tem uma série de aperfeiçoamentos tecnológicos que vão, inclusive, aumentar a produção do campo. A produção do campo é basicamente a produção de alimento. Então, se eu tenho um aprimoramento das técnicas de plantio, eu tenho, portanto, o desenvolvimento do cultivo, uma quantidade maior de produtos, uma quantidade maior de produtos vai diminuir o preço deles nas cidades. Então, era muito barato ir ao mercado na Inglaterra. Se era muito barato, o dono da indústria podia pagar um salário muito baixo, porque o operário ia conseguir se alimentar e sobreviver com aquele salário muito baixo, né? E quanto menor o trabalho destes operários, maior a lucratividade, né? Então você tem aqui adubos químicos e naturais, você tem a mecanização de parte da produção, você tem a rotatividade de culturas e etc., que são processos no campo que vão facilitar, digamos assim, também a superexploração do trabalho industrial urbano. Então, tudo isso para dizer que a alta lucratividade das fábricas levou a um processo de multiplicação das indústrias pela Inglaterra. Ou seja, um dos melhores investimentos que existia era você abrir uma fábrica, você abrir uma indústria, né? Bom, como eu coloquei nas datas aqui, ó, este foi um processo que levou décadas a fio, né? Então eu invento uma máquina, invento outra, copio esse modelo, a gente tenta, funciona, tenta dar errado. A indústria não nasceu no dia 3 de outubro de 1700, não tem isso. A indústria foi esse processo contínuo de aperfeiçoamento da produção de bens por meio de máquinas, até que essas máquinas se tornaram grandes o suficiente para saírem da residência dos operários, né? Na prática, é isso que é a Revolução Industrial. E chegou um momento que o ser dono, ser proprietário de uma indústria, era o que havia de mais promissor do ponto de vista de um investimento lucrativo naquele país. Não demorou. A França de Napoleão copiou o modelo, não demorou. A Alemanha e a Itália recém-unificadas copiaram o modelo, o norte dos Estados Unidos, a região de Filadélfia, Nova Jersey, Nova York, aquela história toda copiou o modelo, não demorou, japoneses copiaram o modelo e a produção feita em galpões por máquinas, onde nós, seres humanos, somos operadores da máquina ou operários, se generaliza para o planeta, mudando completamente o desenho das sociedades humanas. Se eram sociedades rurais, as sociedades industriais são sociedades urbanas, né? São sociedades urbanas não mais ruralizadas. Ou seja, a maior parte da população está se deslocando justamente para esses centros urbanos. Foi possível enxergar? Fez sentido isso? Fez. Foi compreensível o que é a indústria? Por que essa revolução demora décadas, né? Não se resolve rápido isso, né? Eu fechei ali o compartilhamento. Já estou vendo aqui que tem um monte de coisa no chat. Gente, assim, Revolução Industrial é isso. Tem alguma questão que vocês queiram colocar? Assim, é claro que a minha abordagem é muito diferente da abordagem da geografia. Tem um tempero aí, história e geografia, essas duas disciplinas são semelhantes, mas são idênticas, né? Então,
Não sei como é que a Ana Luísa trabalhou isso com vocês. Mas... Eu acho que a abordagem dela é mais pontual, não é tão específica. E relaciona mais a... Como tem essa questão do espaço na geografia, né? Tem que falar da mudança que nós fizemos no mundo para que fosse possível essa revolução. E no caso, passa muito rapidamente, né? Quais foram as revoluções rapidamente. Não falo tão rapidamente. Então, não aprofunda, né? Como você aprofundou. Então, gente, eu vou deixei lá no Classroom, né, material sobre o nosso estudo de liberalismo econômico, deem uma olhada. Para quem ficar provocado, né, eu coloquei um texto acadêmico de um professor da Universidade Federal de Minas Gerais, não é difícil de ler não, eu li, tá tranquilo, que liga Adam Smith, lembra o liberal clássico inglês, Adam Smith, com o pensamento iluminista, acho que vale a pena vocês virem. E deixei também como provocação um filme maravilhoso, o trailer de um filme, que é um filme que você tem dificuldade de achar, mas eu consegui baixar gratuitamente no site Filme Cult. Botar Filme Cult no Google, você chega lá. Que é chamado O Capital. Em francês é Le Capital. De um cineasta maravilhoso chamado Costa Gavras. Então, o filme do Costa Gavras está lá, é um filmaço. Tem tudo a ver com indústria, liberalismo, essas coisas todas. Claro que no nosso tempo, não no passado. Se vocês quiserem dar uma olhada, é divertido de montão. Diga aí. Fabrício. Quem falou foi o Léo, basicamente, mas comigo. O Léo, eu acho que ia me perguntar a dica da semana de cultura e eu acabei citando o Capital. Bom, querido, se tiver tudo bem, ficamos por aqui. Obrigado por me aturarem sexta-feira nesse horário. Vocês são guerreiros. E se cuidem, tá pesada aí essa história da doença. Quero vê-los todos na semana que vem com saúde, tá? Tá certo. Tá certo, gente. Sim, Um grande abraço. sim, nos veremos. Um abraço, professor. Boa noite. Boa noite, bom fim de semana para vocês, tá? Você também.